Então, irmãos, essa é a parte 2 do estudo. Os links vão estar no comentário fixo, prestem atenção. Vocês assistam esse vídeo aqui só se assistiram ao primeiro. O primeiro tem ali 20 minutinhos, é bom você ouvir para aqueles que assistiram o primeiro vídeo, que entendem sobre as duas casas, que entenderam aqueles pensamentos que eu falei no primeiro vídeo, para poder entender o que eu vou falar aqui. Então, pessoas que estão anulando as promessas para um Israel segundo a carne, pessoas que creram nas duas casas de Israel, mas estão caminhando no caminho da apostasia, estão dando a mão para um espírito antiprofético, elas chegam em Ezequiel 36 e elas falam que tudo o que está escrito aqui é para a igreja. Ezequiel 36, a partir do verso 16, presta atenção. Eu vou mostrar como eles leem e já vou refutando no mesmo momento. Eu não vou ler o texto todo, tá bom? Depois vocês vão escutar. Eu vou trazer uma palavra narrada para vocês ouvirem, vocês vão ler e vocês vão entender o que eu estou falando. É Deus que escolhe se Israel resta ou não. É Deus que escolhe se a Nova Jerusalém vai descer no céu antes do milênio ou depois. Tanto é que ele falou claramente isso em Apocalipse do 20 para o 21. É Deus que escolhe as coisas. Não somos nós. Mas nós temos que nos guiar pelo que está escrito, porque Deus também prova os nossos corações. Vê se há cabimento da gente aplicar esses termos aqui para a igreja. Presta atenção, não é difícil, mas as pessoas que estão distorcendo esse capítulo junto com os outros é mais teimosia de coração, rebeldia. Pessoas que não querem ouvir a palavra, Deus endurece o coração para elas seguirem os seus caminhos e fazerem o que quer. É o que Deus está fazendo claramente. Vê se não. Olha só, Ezequiel 36, do verso 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Deus está relembrando a história da casa de Israel segundo a carne. Vê se em algum momento aqui ele vai transitar para algo espiritual. Presta atenção. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que contaminaram. É a igreja? Não, é Israel segundo a carne. Espalhei-os entre as nações se foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são este o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, verso 22. Assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações. O verso 22, essas pessoas pulam. Eles fingem que não leram isso daqui e pulam. Até eles encontrarem um texto para falar, olha só que é a igreja espiritual, não tem promessa para Israel segundo a carne, é a igreja. Aí soma com o capítulo 37 rapidinho, soma com outros profetas, mas pula o que está falando. Você está lendo isso com os próprios olhos? Está ouvindo com os seus próprios ouvidos? 22. Portanto, dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isso. Deus falou uma vez. O que eu vou fazer, o isso, é o do contexto. Não é por amor de vocês. Ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Olha o que Deus vai fazer por amor ao nome dele, e não por amor desses. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E essa questão de vindicar a santidade tem conexão com Ezequiel 38, porque as expressões são as mesmas. Deus fala que vai se santificar diante de todas as nações, vindicando a sua santidade em Gog e Magog. Então, há uma ligação em tudo isso, né? Verso 24. O que Deus vai fazer por amor dele, do nome dele, e não por amor desses? Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. Então, aspergirei água pura em vós. É a igreja! Presta atenção.
De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei coração de carne. É a igreja só porque falou de dar um coração, de pôr o espírito. Deus, em Zacarias 12, falou que ia derramar o espírito de súplica entre os judeus restantes. E eles vão chorar amargamente como quem chora por um filho unigênito. E vão chorar amargamente. A igreja não vai fazer isso. E fala, casa de Davi, dá nome, especificamente em Jerusalém, em Judá. Ou seja, o que Deus vai fazer com esses que restaram? Porque glorificado eles não estão. Estão chorando, como quem chora por um filho unigênito. Ou seja, Cristo é como quem perde o direito de primogenitura. É como quem reconhece todos os erros que cometeu. Mas sobrou porque não colocou a marca da besta. É a mesma conexão. Deus vai dar espírito para eles. Deus vai dar o espírito dele para as nações restantes. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Verso 27. Guardeis os meus juízos e os observarei. São os juízos, os estatutos de Ezequiel do 40 ao 48. Verso 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Não foi a Jerusalém do alto. Foi a terra que Deus prometeu para Abraão. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aí eles falam, é aqui, ó, esse texto aqui, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, está em Ezequiel 37 e está lá em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém desce do céu. Aí bate uma loucura na cabeça deles, que eles acham que é só em Ezequiel 36 e 37 que está escrito isso. Isso está escrito em Isaías, isso Paulo usou no Novo Testamento. Tem vários momentos em que esse texto se cumpre. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Agora nós somos o povo de Deus, nós somos tabernáculo de Deus. Deus é o nosso Deus e não se cumpriu o que está escrito lá em Apocalipse 21 ainda. Isso vai se cumprindo por etapas. Nós somos povos de Deus, melhor falando, povo de Deus, e Deus é o nosso Deus. Nós estamos no tempo da nova aliança em carne. Dentro do milênio vai acontecer a mesma coisa. As nações vão ser povos de Deus, e Deus vai ser o Deus delas, e vai ser o seu tempo do milênio, do 7º milênio. E na eternidade, quando a Nova Jerusalém descer do céu, o Senhor continua falando isso. E lá em Apocalipse 21 está escrito, e serão povos de Deus, no plural. Ou seja, esse texto aqui não é só para linkar com Apocalipse 21 e aniquilar. Às vezes eles não aniquilam o reino milenário, né? Não ainda, porque alguns já estão apostatando. Para aniquilar Nova Jerusalém, descendo do céu depois do milênio, espiritualizar o templo de Ezequiel, fazem uma bagunça. Só porque está escrito esse texto aqui. E o que está escrito antes? O que eu faço não é por amor de vós, isso não conta? Mas Deus, sabendo que existiria essas pessoas, olha o que o Senhor continua falando. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Se é a glorificação, é óbvio que não vai ter fome. Mas Deus não está falando da glorificação aqui. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Para quê? Para que não venha fome. Mas se está falando dos glorificados, isso daqui não tem sentido algum. Para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Verso 31. Então, ou seja, imagina a igreja glorificada e Deus já tacou uma vez na cara falando, não fiz por amor de vocês. Espera aí, o espírito, o coração, um novo coração, coração de carne, não vem por intermédio do sacrifício de Cristo? Para a igreja? E isso não é por amor? Quantos textos a gente precisa ler para ficar bem claro isso? Mas tudo o que está sendo falado aqui, Deus está falando, não fiz por amor de vocês. Ele falou uma vez. E olha o que está escrito aqui. Então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons e tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Tudo bem, Deus vai limpar eles, Deus vai dar um novo coração para que eles andem nos caminhos do Senhor, mas eles vão se lembrar e vão ter nojo. Isso daqui não é para a igreja. Nem essa parte de frutos, de árvore, de não ter mais fome. Não tem como espiritualizar isso daqui. Verso 32. Não é por amor de vós
E Deus frisa, fique bem entendido. É como se o Espírito estivesse falando, presta atenção, que não é por amor que eu estou fazendo isso. Eu vou resgatar vocês, vou aspergir água pura, vou dar do meu Espírito, vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, mas não é por amor. É pelo meu nome, porque ele tem que cumprir promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E como essas pessoas aqui vão se despertar dentro da última semana, não vão colocar a marca da besta, elas vão ter essa parte de vergonha. Ainda mais que elas vão chorar por ter perdido o direito de primogenitura. E por isso que o templo de Ezequiel vem para esse propósito, para vergonha. A Nova Jerusalém não vai envergonhar nenhum ser vivente diante da presença do Senhor. Mas o templo de Ezequiel não é esse o propósito. Então Deus falou 2 vezes, não é por amor. Ou seja, se você teima e fala que isso daqui tudo é para a igreja, tem que agir como um louco. Também pregue que não é por amor que Cristo morreu na cruz. É por amor ao nome dele. Mas depois que ele te glorificar, que ele te restaurar, ele vai tacar isso na sua cara e vai falar, fica bem entendido, vai falar a 3ª vez. Não foi por amor. Foi por amor ao meu nome. E agora vocês se lembram das nojeiras que vocês praticaram, né? Você imagina o Senhor tendo essa conversa com a igreja? Esse testemunho aqui não é para a igreja. É muito claro, por isso que eu faço esse rosto de inconformado. Porque como a pessoa vai se tornar estúpida ao ponto de falar que isso daqui é para a igreja? Verso 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades, plural, e sejam edificados os lugares desertos. O Senhor aqui está falando, no verso 33, de terra restaurada. Principalmente a terra de Israel. Verso 34. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Olha, o Senhor está restaurando tudo. E óbvio que é com a mão de obra dos homens. Ele pode fazer tudo com o poder dele, mas ele quer que as pessoas sejam coparticipantes da restauração. Tanto é que até a parte de limpar a terra de Israel, tirar os ossos de Gog e Magog, o Senhor poderia renovar tudo com o poder dele. Não, ele quer que as pessoas participem disso. Recolham os ossos, limpem a terra. Não porque a Nova Jerusalém vai descer ou desceu. Faz o menor sentido isso. E quem está recolhendo ossos é a casa de Israel, é a igreja. Claro que não é. 7 anos vai durar esse trabalho. Tem um trabalho que dura 7 meses. Não, esse trabalho de recolher ossos são 7 meses. O trabalho de queimar os instrumentos de guerra e de limpar a terra durará 7 anos. Sabe por quê? É uma terapia. Sim, as matanças, as mortes, os sofrimentos serão tão grandes dentro da grande tribulação que os que não forem glorificados e passarem de um plano para o outro, eles precisam ocupar suas mentes com trabalhos. Eles queimando aqueles instrumentos de guerra, fazendo fogo por 7 anos. São profecias, irmãos. Isso daí é literal. Isso é terapia. Eles vão se lembrar de tudo que eles fizeram, de como foi. E agora eles vão estar num reino onde não tem mais inimigo, não tem perseguição. Eles sabem o que tem pela frente. É uma terapia. Em 7 anos, eles vão estar restaurados mentalmente. A vergonha vai ter passado. Ou seja, 7 anos de limpeza na terra não é por acaso. É um contraste dos 7 anos de grande tribulação que ocorreu antes disso. É uma terapia. Verso 36. Então, as nações que tiverem restado ao redor... Já tem 2 grupos aqui. O Israel segundo a carne que restou e as nações que restaram. 2 grupos que eu falei no vídeo anterior. As nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e farei. Verso 37. Olha que texto bacana. Agora vocês vão entender o porquê que o Senhor está frisando certas coisas aqui. Assim diz o Senhor, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique homens como um rebanho de santos, mas são homens.
o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. As cidades desertas, se encherão de rebanho de homens e saberão que eu sou o Senhor. Tá vendo porque o Senhor está frisando? Homens que comem dos frutos das árvores, que não tem mais o opróbrio da fome. Homens que receberam um coração de carne. A igreja não vai receber coração de carne. A igreja vai receber um coração novo, sim, mas glorificado. Coração de carne, ele bomba. Ele precisa de sangue. Tem veias, tem células. Tem tudo isso que ainda é pertencente a um corpo da terra. O povo antediluviano, eles, ainda que viviam muitos séculos, eles tinham coração de carne. Compreenderam? Então, no capítulo 36, Deus frisou 2 vezes. Uma ele falou, não é por amor de vós que eu faço isto. Ou seja, a renovação de tudo. Se é para a igreja, o efeito de tudo isso vem pela cruz. Como não pode ser por amor? Mas Deus está falando, não é por amor. E ainda ele fala uma segunda vez, fique bem entendido, que não é por amor. Então não é igreja. Dentro de Ezequiel capítulo 36 tem 2 grupos e a casa de Israel glorificada. Aí sim, quando você entra no Ezequiel 37, você já não vai ter isso. Não é por amor, não passarão fome, não tem nada disso quando une as varas. A mensagem parece a mesma, mas não é. Assim como depois do 37, você vai ter uma profecia de Gog e Magog duplicado. Deus inicia, coloca no miolo os detalhes e finaliza. E no capítulo 39 ele reinicia a profecia, coloca no miolo os detalhes e finaliza. Parece a mesma coisa, mas não é. Parece ao mesmo tempo, mas não é. Ou seja, nós já temos uma dica do Senhor em Ezequiel 38 e 39. E aonde tem recolhimento de ossos, queimando a casa de Israel, fazendo fogo com os instrumentos de guerra por 7 anos. O Senhor quer que as pessoas trabalhem, sejam coparticipantes da restauração que Ele vai fazer. O sol foi ferido, a lua foi ferida, as estrelas foram feridas. Nós não podemos ajustar isso. Então quem faz isso é o poder do Senhor. Agora na terra é o poder do Senhor agindo, mas através da mão de obra dos homens. A igreja está gerenciando isso. A igreja não está lá catando ossos, tendo que comer maçã, banana, abacaxi para não passar fome. Muito claro e muito profundo. E eu sei que já ficou claro. Só essa expressão, não é por amor de vós, fique bem entendido 2 vezes, já seria o suficiente. Mas olha o início da profecia. E aqui a gente finaliza o vídeo. Ensinar profecias é prazeroso, refutar hereges é divertido. Início da profecia. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Está profetizando literalmente para montes? Está. Ah, mas montes fala de reino. Vai querer espiritualizar tudo aqui, né? Vai querer dar um sentido espiritual para tudo. Vê se consegue. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. E também, os eternos lugares altos são a nossa herança. Não é Nova Jerusalém. Ainda que usou a palavra eternos lugares altos. Não é Nova Jerusalém. É Jerusalém de baixo, que ficava no topo do monte. Todos poderiam ver. Mas como ela estava em ruína, em cativeiro, os inimigos falavam, bem feito, agora a gente toma a terra. Claro, o Senhor escolheu. O diabo não conseguiu a Jerusalém do alto, foi expulso de lá, ele quer a terra que o Senhor escolheu. Então ele quer tomar a todo custo. Ele quer tomar, ele quer confundir as pessoas com profecias, ele quer fazer as pessoas esquecerem dela, chamar de prostituta, falar que vai ter o fim. É isso que ele faz com o espírito do anticristo dele. Então os inimigos estão falando, bem feito, agora é nossa terra. Verso 3, portanto profetiza e diz, e assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolam e procuram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações e ainda em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, aqui nessa parte, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, aos montes e aos outeiros, e às correntes e aos vales, e aos lugares desertos, e aos desolados, e às cidades desamparadas,
que tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. E essa profecia, ela respinga. Fala desse tempo, respinga lá no ano 70, porque aconteceu de novo. Dentro da grande tribulação, pum, é o último pingo. Sabe quando você joga aquela pedra? É uma pedra profética. Você joga no mar, ela faz tuc, tuc, tuc. É a profecia, respingando até chegar um tempo que ela para. Deus deixou bem claro. Diz aos montes, aos outeiros, às correntes das águas, aos vales, aos desertos, às cidades desoladas. Ou seja, não espiritualize, por favor. Verso 5, olha a palavra da profecia. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. No tempo final, como a gente vê lá em Zacarias 12:14, Deus vai permitir metade da cidade ser tomada, metade das mulheres serem forçadas, metade da cidade sair para o cativeiro. E é aí que entra a provação de fé. Pessoas, homens e mulheres, vão ver os seus maridos, os seus filhos sendo forçados, levados cativos como escravo, a cidade de pouco a pouco sendo subjugada, ela resistindo até não conseguir mais, até que o Senhor vem do céu. Zacarias 14. E acaba com toda aquela festa. E aí o Senhor vai provando os corações. Eles vão entender a palavra das duas testemunhas, vão se lembrar, mas vão ter que ver o Senhor vindo dos ares. Por isso que eles vão chorar amargamente. Ou seja, tudo era verdade e a gente perdeu essas promessas. Mas não colocaram a marca da besta. Por mais que meu filho foi sequestrado, por mais que mataram meu pai e minha mãe, não vou me dobrar a esse Deus. Eu me dobro só ao Deus de Israel. Deus vai levar isso em conta, porque Deus é justo. Tá vendo como não tem como não cruzar Zacarias com Daniel, com Ezequiel? É impossível. Porque o Senhor nos deu a chave para interpretar as profecias e os tempos. Automaticamente o Espírito nos lembra e nos alerta. Verso 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Olha como o Senhor está sendo enfático. Não é nada do céu, é na terra. Assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Não tem nada de igreja aqui. Deus está tratando com o povo dele, com Israel restante. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, todas as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor. Verso 12. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Como está lá em Zacarias 2. Zacarias 2, 3, 4, vai escolhendo os capítulos e vai vendo a Jerusalém terrestre restaurada, edificada e homens que chegam com as suas idades até o fim, crianças brincando nas praças. Vai lendo e vai somando tudo. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, que não é a igreja aqui. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e terra que desfilha o povo. Está falando da Jerusalém. As nações falavam, aí essa terra sempre está jogando o povo para fora dela. Sempre esse povo é maltratado pelo seu próprio Deus. Eles não obedecem à lei, Deus lança eles para fora. Jerusalém da terra, nada do céu. Assim diz o Senhor, visto que dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo, por isso, tu não devorarás mais os homens, e no milênio inteirinho isso não vai acontecer. Na terra de Israel, em Jerusalém, no templo de Ezequiel. Tu não devorarás mais os homens, nem desfilhará mais o meu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei que jamais ouças a ignomínia dos gentios, não mais lavarás sobre ti
não mais levará sobre ti o opróbrio das nações, nem mais fará tropeçar o povo, diz o Senhor. Ou seja, isso não pode acontecer. O verso 15 é chave, parece que não, mas é chave. Não pode ser uma profecia só para o templo de Ezequiel, não pode se restringir ao ano 70, porque ela desfilhou os povos por causa da lei do Senhor, por causa do decreto do Senhor, e não acaba ali na grande tribulação, porque o Senhor disse que quando ela tiver os seus filhos nela, ela nunca mais vai desfilhar os seus povos. E está falando o tempo todo, com vários detalhes, para ser impossível de espiritualizar da Jerusalém de baixo. Mas os hereges vão e pulam tudo isso. Começa a leitura aqui no verso 16, ou seja, já começa errado, e pula todas aquelas expressões que nós estudamos e vai falando igreja, 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 igreja. Deus não tem promessas para Israel segundo a carne. Parece ser uma coisa boba, né? Isso. Mas são só interpretações, não precisa de todo esse escândalo. São profecias. São profecias que nos fazem olhar para o reino milenar, aumentam a nossa esperança, a nossa promessa. Eu não vou distorcer a palavra do Senhor. E não vou permitir que as pessoas façam. Quem quiser fazer, continue fazendo. Mas vai ser cobrado. E eu quero que você enxergue o reino milenar com pleno conhecimento de Cristo. Tendo o pleno conhecimento de Cristo, que Pedro fala, que Paulo fala, você vai enxergar o reino milenar. Ou seja, o Senhor tem um plano literal e através desse plano ele retira um plano espiritual, que é da onde vem o poder do Senhor, o poder das Escrituras, em glorificar um povo e levar esse povo para um plano superior, ou seja, a Nova Jerusalém. Porque os santos glorificados, eles terão acesso a Jerusalém dos céus. O Israel celeste. Por isso que o escritor de Hebreus fala vocação celestial. Isso está em Hebreus 3, em Hebreus 6. Pode ser que tenha em outras cartas, eu não estou lembrando aqui, mas ou seja, uma vocação celestial. Quem tem essa vocação vai ter acesso aos céus, vai ter o corpo glorificado, mas vai reinar sobre a terra. Quem não tem a vocação celestial vai estar sobre a terra. Pode ser que essa pessoa recebeu o chamado de vocação celestial, mas não atendeu o chamado. Foi reprovada. Entenderam o plano todo? Ou seja, então está aqui Ezequiel 36, provado, que está falando do Israel segundo a carne. Ezequiel 37 vai ter um plano superior, um plano da igreja, e aí você vai ver que as expressões de fome, de falar de uma terra, ainda que o Senhor fala da terra literal, mas as expressões que fala de precisar comer, beber, de falar não é por amor de vós, fiquem envergonhados, nada disso vai acontecer. E Deus ainda vai falar, Davi, o meu príncipe, reinará sobre eles. Lógico que é uma interpretação mais elevada, espiritual, não tem nem que ficar rodeando muito. Entenderam? Isso não é questão para você pegar Ezequiel 36 e falar tudo que é tudo a mesma coisa e transformar o templo de Ezequiel em Nova Jerusalém e transformar tudo que é literal em espiritual, porque isso é devaneio calvinista. Isso é loucura calvinista, amilenista, pós-milenista. Tá bom? Então tá, esse aqui foi o vídeo 2. Vai estar aparecendo aí no meu comentário fixo, a playlist, os videozinhos. E eu quero saber o que vocês estão entendendo, deixe os comentários para eu poder talvez acrescentar, ver as dúvidas e acrescentar quando a gente for ler Ezequiel 37, nessa mesma pegada aqui. Tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Yeah.